pessoal? Esse silêncio, sentar cada um dos seus lugares, virar para frente, prestar atenção aqui. Vamos. Meia hora. Então, na aula de hoje, vamos falar de George Sorel, filósofo político italiano que viveu aí na transição do século XIX para o século XX, de 1847 a 1922. E ele vai pensar aí a sua filosofia política a partir do sindicalismo. O sindicalismo vem de sindicato. O que é um sindicato? É os caras lá que reivindicam os direitos trabalhistas. Vários tipos de sindicato, né? Mas ali no século XIX, o sindicato ali que ele defendia era o sindicato dos trabalhadores, dos operários. Para ele, a única forma dos operários ter os seus interesses atendidos era se organizando em sindicatos e não esperando que os seus direitos e os seus interesses fossem concedidos por políticos eleitos ou por partidos políticos. Então, para ele, partido político não resolve nada. O partido político não representa aqueles que ele diz representar. Nós temos hoje o Partido dos Trabalhadores, por exemplo, na presidência da República, o PT, que diz representar os trabalhadores, que nasceu de movimentos sindicais, especialmente da Central Única dos Trabalhadores, que é a CUT. Mas, será que ele defende de fato os trabalhadores do PT? Será? Para George Sorel, não. Os partidos políticos, os representantes, na verdade, atendem aos interesses da classe média e das elites políticas. Então o PT está lá não para defender os direitos dos trabalhadores. Apesar de que, hora ou outra, ele faz uma gracinha para poder apaziguar a base eleitoral, que são os sindicatos. O George Sorel vai dizer que o partido não resolve nada, que os sindicatos sim devem lutar pelos seus direitos, pelo poder, inclusive através de uma revolução. Uma revolução que tem que ser feita através da violência. E aí ele vai criticar o marxismo também, porque o marxismo ele quer ser científico. E para ele a ciência não consegue convencer as massas. A ciência é um discurso que a massa, que o povão não compreende. Então como que você vai conseguir conquistar o povão para as suas ideias? Através dos mitos. O mito apela para a fé, o mito apela para o discurso religioso. Se você usar a religião, o mito, para poder justificar a sua ação e os seus pleitos, você vai ter muito mais êxito. Porque a religião é um discurso que o povão entende. E as suas ideias não foram usadas tanto para a esquerda, porque a esquerda tem um problema sério com religião. Aí, essas ideias hoje do George Sorel são usadas principalmente pela nova direita. Inclusive ele começa sendo de esquerda, George Sorel, e no final da vida ele termina como um fascista. Você vê o tanto que os extremos políticos eles estão, como eles se chocam, como eles se encontram. As ideias fascistas que levaram Benito Mussolini ao poder e depois inspiraram Hitler, levaram o nazismo na Alemanha, tem muita coisa ali. Tem elementos conservadores, que é de direita, mas tem muita coisa também de esquerda, que são os movimentos coletivistas, de mobilização das massas. Então se chocam, se encontram constantemente. E a direita aprendeu isso. Mas ele defendia no começo da carreira dele que a esquerda fizesse isso, usasse a religião, e dava para usar a religião. Se você pega o cristianismo primitivo, lá nos Atos dos Apóstolos, era um cristianismo muito próximo do que o comunismo defende. Porque tudo que eles produziam, tudo que eles tinham, eles dividiam em comum entre eles. Não existia essa noção de propriedade privada. Se você for lá ver nos Atos dos Apóstolos, todo mundo que entrava para a comunidade dos apóstolos,
tinha que vender tudo que tinha e depositar nos pés dos apóstolos. Inclusive teve um casal que tentou esconder as posses, eles tinham vendido as coisas dele e tentou esconder uma parte. Esse casal não colocou tudo nos pés dos apóstolos. O que aconteceu com eles, vocês lembram? Alguém conhece esse trecho aí? Essa passagem? Morreu. Então dá para você pegar. Os ideais cristãos são ideais de igualdade, de fraternidade, de comunhão. Então o comunismo da igreja primitiva, dá para você pegar isso e mostrar que, se quiser usar a religião, e o povo vai compreender muito melhor a religião, porque o povo não compreende a linguagem científica. A linguagem científica é uma linguagem que não consegue adentrar as massas. O George Sorge estava falando isso lá na transição do século XIX do século XX. Por isso que ele vai dizer que é só o mito que importa, o mito heróico. O mito é esse discurso religioso, que é um discurso muito mais fácil de ser compreendido pelas massas. É um mito que pode levar e mobilizar as pessoas, inclusive, para a revolução. E toda a revolução foi feita assim. E as guerras religiosas, por exemplo, durante toda a história são feitas assim. Por que os muçulmanos têm tanto poder de mobilização a ponto de fazer com que pessoas, indivíduos, pratiquem atos terroristas onde eles mesmos morrem no ato? Porque o mito ele é extremamente poderoso, o discurso religioso, a promessa religiosa. Mas a esquerda tem problema com isso e ela não usa. Pelo contrário, ela alimenta animosidade com a religião. Aí quem passou a usar o discurso religioso do mito? A direita. A direita hoje usa e abusa do discurso mitológico religioso. Por isso ela consegue conquistar as massas. E por isso o fenômeno do pobre de direita. Por que acontece o fenômeno do pobre de direita? O pobre de direita é um sujeito que não tem formação científica, que não tem um estudo bem desenvolvido e não consegue entender essa questão de ciência, esse discurso racionalista, filosófico, da esquerda. Aí por que ele vai para a direita? Porque o discurso religioso é muito mais fácil de ele compreender. É muito mais fácil de você cooptar as massas. E o pobre, como a maioria, grande parte dos pobres hoje, né, você vê aí, tivemos eleições. Quem teve mais vitórias nessas eleições para prefeituras do Brasil inteiro? E conseguiu eleger mais candidatos a vereadores? A direita. É um dos partidos de direita, né? Por quê? Eles sabem, eles entenderam como é que você convence as massas. É com um discurso religioso. Não é prometendo uma vida melhor para o trabalhador, direitos trabalhistas, não. Pelo contrário, você provoca o medo, você provoca o ódio, você usa a religião. Então, em 1858, Marx e Engels publicaram o Manifesto Comunista, ao mesmo tempo aí que as revoluções estavam varrendo a Europa. Era a Primavera dos Povos, contexto ali que vários movimentos revolucionários estavam acontecendo na Europa. Depois, em 1864, nós tivemos a primeira internacional, ela foi fundada, a primeira internacional comunista, aconteceu em Londres. Nesse primeiro momento ela unia socialistas, que queriam uma tomada do poder para instituir uma ditadura do proletariado, e os anarquistas. Os anarquistas eram contra toda qualquer forma de poder, eles eram contra o Estado. Mas só que depois tem um racha, o Marx fica puto com os anarquistas, porque eles queriam já destruir o Estado logo de uma vez, e o Marx queria uma revolução gradual. Primeiro, os operários tomariam o poder, tomariam o Estado, instaurariam uma ditadura do proletariado, para depois chegar ao comunismo. No comunismo, o Estado seria extinto. Aí, por conta dessa treta, os anarquistas são expulsos. Depois, em 1911, os admiradores do Sória formaram o Círculo Proudhon para poder promover ideias antidemocráticas. Ele era contra a democracia, o Sória, desde o começo. E para ele, a democracia, essa democracia representativa, jamais vai atender os interesses do povo, do trabalhador. Só vai atender os interesses das elites, de uma classe média. Por isso ele era contra partidos, contra essa democracia representativa. Ele era a favor do sindicalismo, de que os trabalhadores unidos em sindicatos fizessem a revolução. Depois, em 1919, o Enrico Conradini disse que a Itália é uma nação proletária, buscando unir o nacionalismo ao sindicalismo.
Aí nós temos esse fenômeno, que leva muita gente, por exemplo, a falar que o nazismo era de esquerda. Por quê? Como é que é o nome do nazismo? A tradução do alemão, nazismo, vem de Nazi, que é o Partido Nacional Socialista Alemão. Ou seja, une socialismo com nacionalismo. Por isso que o Sorel ficou muito próximo, mas era um momento de direita, eles vão perseguir os comunistas. Na Itália os comunistas são perseguidos, na Alemanha nazista os comunistas são perseguidos. Ele tem elementos da esquerda coletivista, porque diz defender os interesses dos trabalhadores, apesar de que defendeu, na verdade, foram algumas elites, inclusive as elites apoiaram, elites liberais. É um fenômeno extremamente complexo. Mas aí que a análise simplista de quem não estuda na internet fica falando, o nazismo era de esquerda, o nazismo era de direita. O nazismo é um fenômeno extremamente complexo. Ele tem elementos de ambos os lados. Ele, por exemplo, foi um movimento que perseguiu socialistas e comunistas. Mas, ao mesmo tempo, tinha alguns ideais que se assimilavam a esses movimentos. Tinha no nome, como no nazismo, socialismo no nome. Então, o bagulho é bem complexo. O próprio George Soros, que começa na esquerda radical revolucionária, termina a vida com uma direita radical. Ele acreditava que o fascismo e o nazismo conseguiriam empreender o que ele tanto queria. Mas, na verdade, quando chega no poder, o Hitler também não dá poder aos trabalhadores. Né? Que seria a promessa socialista. Poder ao proletariado. O proletariado não chega ao poder. Pelo contrário, quem vai se beneficiar são as grandes empresas. A Volkswagen, por exemplo, uma empresa que se beneficiou bastante, hoje é uma das grandes mundiais aí, apesar que hoje também em decadência e diante das duas que despontam, né, que é a BYD chinesa e a Tesla, que também não vai conseguir resistir muito tempo não, competindo aí com as empresas chinesas, né? Então a sociedade está cada vez mais dividida entre duas classes, os trabalhadores e os patrões, acreditava o George Soros, né? A democracia parlamentar falha, ou seja, não funciona. A democracia representativa. Se elege representantes, os representantes, em vez de defender seus interesses, eles defendem os interesses? É falha para a classe trabalhadora e só apoia a classe média e as elites, né? A classe trabalhadora precisa acreditar em grandes mitos. Aí que entra, né? A fé, a religião. Esse discurso é muito mais fácil de entrar na mente do povo do que o discurso racionalista e cientificista da esquerda, que a esquerda tenta usar. O próprio Marx dizia que o meu socialismo é o socialismo científico, os outros são utópicos, ou seja, sonhadores. Ele vai dizer que não. Se você não usar o discurso mítico, religioso, do mito do herói, inclusive é um mito, né, que esse poder do mito, depois tem Joseph Campbell, que é um estudioso dos mitos, ele vai mostrar como todas as narrativas têm o mito do herói, a jornada do herói. Todo filme, por exemplo, que a gente assiste tem uma jornada do herói. O herói é fundador. Não é filme americano. Exatamente. Tem toda essa jornada ali traçada. Né? Alguns estabelecem 12 passos da jornada do herói. Os 13 começa desde o chamado, quando o herói é chamado a sair, né, da sua condição de vida normal e ir para essa vida de aventura. Até todas as reviravoltas que acontecem e o final ali, o final redentor, onde acontece a redenção, o final feliz, vamos dizer assim. Então, tudo uma jornada, e essa jornada é que nos emociona, essa jornada é que nos conquista, essa jornada é que nos mobiliza, e essa jornada é que coaches, por exemplo, como o Papo Marçal, usam nos seus cursos. Ele traça a jornada dele todinha como a jornada do herói. Como ele sai do nada, de um merda, de um Zé Ninguém, até chegar onde ele chegou. Ele vai traçando toda essa jornada. Essa jornada mobiliza e faz com que as pessoas cumprem o curso, porque se vê naquilo. Porque na verdade é uma jornada que todos nós enfrentamos ao longo da nossa vida. É a jornada da existência humana. Mas como é uma história ali comovente, com raízes mitológicas religiosas, todas as religiões têm também essa jornada com seus líderes. Jesus é um exemplo disso, dessa jornada do herói. Tem o Buda, o Siddhartha Gautama, Maomé.
todos os líderes religiosos têm essa jornada do herói na sua história. A jornada ali vem desde o chamado até a redenção ou a conclusão dele. Então a classe trabalhadora precisa, nos mitos é colocado assim por meio da violência, né, para torná-los reais. E é por isso que as religiões têm esse poder de mobilização tão grande que leva a guerras, as pessoas a morrerem por elas. Você vê as cruzadas na Idade Média, até hoje tem. Os cristãos de hoje enfrentam uma cruzada. A direita usa um termo chamado guerra cultural para dizer o seguinte: nós estamos em guerra, uma guerra do bem contra o mal, para poder mobilizar a população. E nós, como somos o bem do lado de Deus, do lado da religião cristã, nós precisamos derrotar a esquerda, que é o demônio, que é Satanás, que é o capeta. Então você demoniza o outro lado. E a esquerda não sabe usar esse discurso, né? Mas o Sório defendia que a esquerda deveria usar. Depois, como ele viu que a esquerda não ia usar, ele diz isso da esquerda para a esquerda. Então é a violência que o socialismo deve os seus elevados valores morais, por meio dos quais ele traz salvação no mundo moderno, né? Então esse é o poder do mito. O mito que mobiliza. O mito consegue atingir o povão de forma muito mais eficaz do que o discurso racional, filosófico e o discurso científico. Então as greves dos mineiros do Reino Unido, da década de 1980, foram exemplo de protesto de massa imbuídos aí do poder heróico. É preciso criar esses mitos fundadores, é preciso usar a religião, muito a favor do pensamento radical do Sório, né? Você conseguir a adesão do povo com ciência, com um discurso racional, você não vai conseguir. Precisa ter mitos. Mito é essa jornada, essa história que remete a temas religiosos, a ideais religiosos para o povo. Isso o povo consegue entender. Esse discurso complexo, filosófico, racional, científico, isso aí não entra na cabeça das massas do povo. E não vai conseguir fazer revolução nenhuma. Compreenderam? Compreendendo. Pensamento do Jorge Soros? Então, por hoje. Ele era alemão? Oi? Ele era alemão? Italiano. É pão com bolacha? Não, é pão com bolacha. Ô, o professor falou? Alô?